Boa noite a todos. É com alegria em nossos corações que a gente retorna junto ao grupo Célia Xavier para trabalharmos mais uma vez a nossa temática sobre a questão de nos tornando uma pessoa melhor. Eu gostaria muito de fazer isso com uma prece rápida, agradecendo a Jesus a bênção da oportunidade, pedindo a Jesus que continue pacificando a nossa alma, nos organizando moralmente, para que a gente não só, entendendo as nossas limitações e as dificuldades com as quais estamos passando, possamos também não perder nem a esperança, nem a fé no nosso Pai Criador, né? Bom, de novo, né? Tornando uma pessoa melhor. Nós queríamos fazer 3 perguntas que seriam fundamentais para o momento, né? Que tipo de pessoa eu sou? Se a temática é tornando-me uma pessoa melhor, eu preciso questionar que tipo de pessoa eu sou, porque muitas vezes eu já me acho uma pessoa melhor. Muitos de nós acreditamos já ser uma pessoa com todos os requisitos preenchidos. E quando a gente faz essa afirmativa, nós nos lembramos de Jesus quando o mancebo chega perto dele e fala, bom mestre, e faz as colocações, né, perguntando ao mestre como é que ele faz para chegar no reino dos céus, para adquirir o reino dos céus, acreditando que ele já era uma pessoa boa. Jesus concita para ele que ele precisaria fazer tal empreendimento se ele conseguir, perguntando para ele, você já leu todas as escrituras? O que você conhece para poder visualizar isso? E ele fala com Jesus que ele já tinha lido as escrituras, que ele já tinha feito tudo que o ser humano normal pudesse ser feito, que só lhe restava o reino dos céus. Mas o que chama a nossa atenção é que quando ele chama Jesus de bom, Jesus faz a advertência para ele que bom é só o Pai, tá? Nos levando a considerar que quando eu me acho uma pessoa boa, talvez eu devesse rever o meu conceito, tá? A outra pergunta é, se eu não me acho uma pessoa boa, né? Se eu me acho uma pessoa, ainda não me acho uma pessoa melhor, né? Se eu estou em luta para esse processo de melhoria, que tipo de pessoa então eu quero me tornar? Porque existem várias formas de ser melhor, né? Melhor materialmente, melhor fisicamente, melhor espiritualmente. Que tipo de melhora eu estou querendo construir na minha intimidade? Partindo do princípio que eu tenho livre-arbítrio e que eu posso optar pelas coisas que me atraem e do qual eu sou atraído, então fica o questionamento, né? Que tipo de pessoa eu quero ser? E se eu desejo ser uma pessoa melhor, quando é que eu quero tomar essa iniciativa? É em cima desse contexto que a gente vai trabalhar a ideia, tá? Então, quando a gente fala assim, como ser uma pessoa melhor, automaticamente a palavra melhor vai nos reverter ao quê? A boa, a uma pessoa bondosa, né? E automaticamente me levar à questão da virtude, tá? E na pergunta 893 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos o seguinte, qual é a mais meritória de todas as virtudes? Né? Se ser bom é uma virtude, e se o homem para ser melhor precisa contrair virtudes, qual é a melhor de todas? Até para nos treinar, né? Para a gente saber como é que a gente faz, para a gente já ir no ponto certo, não é verdade? Porque às vezes são muitos os requisitos, mas qual o requisito? Fala o primeiro, que a partir do primeiro eu já dou o passo que eu preciso. E aí a espiritualidade, inteligentemente, responde Kardec da seguinte maneira, toda virtude tem seu mérito próprio. Olha que legal, toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Então, toda vez que o homem contrai uma virtude, ele está desenvolvendo um progresso na senda do bem e se tornando uma criatura melhor. A virtude, agora gente, ocupem-se com essa ideia. Olha como o plano espiritual é ciente. A virtude, sempre que há resistência voluntária
voluntária ao arrastamento de maus pendores. É uma questão natural. É voluntário, ninguém me obriga, porque se eu estou fazendo uma transformação moral e alguém está me obrigando a isso, eu estou sendo forçado reencarnatoriamente, eu estou sendo forçado pelas leis, eu estou sendo forçado por circunstância, então eu não estou contraindo virtude, eu estou resgatando o débito. Mas quando eu faço isso voluntariamente, quando há uma disponibilidade de afastar-se de maus pendores, eu estou realmente tentando ser uma pessoa melhor. Eu estou em busca desse homem melhor que eu preciso ser, tá? A sublimidade da virtude, porém, aí olha que legal. Do mesmo modo que ele fala que a virtude, sempre que há resistência voluntária, ele vai dizer o seguinte: porém, a sublimidade, a santificação, a elevação desta virtude está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Está fazendo espontaneamente? É de bom grado? Se nós estamos nesta atitude, é possível que eu esteja contraindo virtudes, sim, e que aí eu esteja realmente me tornando um homem de bem. Tá? E aí vamos lá, ele vai falar de virtudes. Vamos pensar no sentido de virtude. O que significa virtude? Então ele vai falar que é quando uma pessoa está em progresso. Virtude é quando uma pessoa está em progresso. Se você está desenvolvendo paciência, você está desenvolvendo virtude. Se você está trabalhando na tolerância, você está desenvolvendo virtude. Se você está trabalhando no equilíbrio moral, na sua conduta diária, na exemplificação, você está desenvolvendo virtude. O conjunto de todas essas virtudes faz o homem de bem, que o livro dos Espíritos nos coloca. Para se tornar melhor, é preciso resistir ao mal. Isso fica muito claro, né? Isso fica bem tranquilo para a gente, que resistir ao mal, né? não se deixar influenciar, não se deixar levar, vai fazer com que eu me torne uma pessoa melhor. Para tal, ele fala que é necessário o quê? Sacrifício. E por que sacrifício? Porque normalmente eu gosto daquilo que não é legal. Eu tenho uma disposição para me envolver, para pernoitar, né? Para fazer aderência àquilo que não é positivo. Eu tenho mais tendência para aquilo que não é positivo do que para o bem. Deveria ser o contrário, né? Porque filho do Criador, com a essência divina, eu deveria ter muitas disposições para fazer o bem. Mas em virtude da minha ignorância, eu tenho mais tendência para as coisas negativas, tá? Continuando no Livro dos Espíritos, na 894, ele fala assim: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precise vencer qualquer sentimento que lhe seja oposto. Kardec percebeu que tem pessoas que não fazem sacrifício nenhum para fazer o bem. O bem nele é inato, espontâneo. Ele faz, ele não cobra, ele não exige, ele faz por fazer mesmo. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vence? Então, uma pessoa que está lutando para vencer o mal que reside nela mesma, uma criatura que está debaixo de sacrifícios para superar a própria decadência, ela é melhor ou é pior do que aquela que espontaneamente abandona um vício? Não é? Tem facilidade para se dispor de uma maledicência? Tranquilamente. Faz o bem com uma naturalidade. Quem que é melhor aí? Os Espíritos respondem assim: só não tem que lutar aqueles a quem já há progresso realizado. Ele está dizendo que todo mundo passa por lutas. Mesmo essas pessoas que aparentemente estão agindo, nos mostrando não tanta luta, são pessoas que estão em luta sim. A não ser que ele seja um espírito de envergadura. Por exemplo, você vai pegar Jesus. E Jesus foi tentado pelo espírito no deserto.
Ele desce da quarentena dele, né? Ele desce tranquilamente, sem nenhum resquício da influência maligna do espírito tentador. Você vai pegar Jesus sendo entregue por Judas a Caifás. Caifás cria um ambiente de ataque a Jesus, prende o mestre, e você não consegue perceber, ou nós não conseguimos perceber, nenhuma característica de resistência de Jesus, nenhum mal moral, mas Jesus já não tinha dentro dele nada que identificasse ele a isto. Perceberam? Então o progresso de Jesus já está realizado. Ele continua evoluindo, como toda a humanidade, mas o progresso, como todo ser humano, né? Mas toda criatura de Deus, mas o progresso, a parte de luta constante de Jesus já foi vencida. Nós não. Mesmo os discípulos de Jesus, quando a gente está lendo um romance, né, de Emmanuel, falando sobre aquelas situações vividas pelos seguidores de Jesus, a gente via lágrimas, decepções, temores, dúvidas se negavam ou não Jesus, né? Se seria conveniente ir até o final da luta. Então, eles expressavam aquilo porque na intimidade ainda havia depósito, né? Organização, tendências àquele sentimento inferior. Perceberam? E aí ele vai falar, estes lutaram outrora. Então, é isso que nós fizemos com Jesus. Você já não acha mais em Jesus. Mas isso não quer dizer que Jesus não tenha tido as suas lutas. Não lutas expiatórias, mas lutas evolutivas, como qualquer ser humano. Principalmente ser humano que não esteja em processo expiatório. Porque quando você está no processo expiatório, você está reparando você mesmo. Não é isso? Você está num aparente círculo vicioso, se consertando, para depois você abraçar o progresso natural, o processo natural da evolução. Então, com relação a Jesus, Jesus já conquistou tudo isso, outros espíritos como Gandhi, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá e Irmã Dulce já conseguiram tudo isso e já superaram, triunfaram diante das dificuldades que foram colocadas. Nós não, né? Por outro lado, nós estamos nessa dicotomia, nessa luta, nessa dificuldade em atrair para nós o bem, na sua literalidade, porque nós estamos enfrentando em nós mesmos estas grandes limitações. E aí ele continua, por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. E é aí que a gente faz a advertência verdadeira para todos nós que queremos ser pessoas melhores. Para sermos melhores da agora para frente, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar o hábito de exercer. Aliás, para eu fazer o bem no futuro, eu preciso criar o hábito de fazer o bem cotidiano, de fazer mudanças cotidianas, de reparar comportamentos cotidianos. Porque se eu não fizer isso, eu não vou criar o hábito. E se eu não criar o hábito, eu não vou conseguir fazer a minha melhor. Simples assim. Todos nós, e o livro dos Espíritos continua, todos nós utilizamos do esforço próprio para nos tornarmos melhores. Este esforço nada mais é do que a insistência no bem. Eu insisto no bem melhor. Insiste no bem para você ver. Na didática diária nossa, a gente vai vendo que tem muitas coisas que a gente, como espíritas principalmente, a gente já não faz mais. Às vezes você batia o dedo na beirada do armário, a gente ficava irritadíssimo, como se o armário fosse culpado, né? Como se aquilo não fosse uma displicência minha. Com o conhecimento espiritual que já nos abraça, ou que a gente já abraça, hoje é muito mais tranquilo, você costuma bater, oh meu Deus, foi mal. E há até quem peça desculpa pro armário. Só para vocês terem uma ideia de como que a gente já está evoluindo, tá? E isso são processos naturais. Perceberam? Bom, na 909, só para justificar que às vezes o nosso sofrimento, ele não tem muita explicação, né? Não tem muito que
analisar, porque ele é ato nosso mesmo, e nós já estamos costumeiros nele, Kardec pergunta para os espíritos assim: nossas imperfeições nos impedem de ser melhores? E aí, é uma colocação que ele faz no livro, e na 900 ele pergunta assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más tendências? Olha que legal, olha que pergunta bacana. Estamos falando de homem de bem. Homem de bem, pessoas melhores. Para sermos melhores, construirmos isso como um processo. Preciso do hábito. Mas aí Kardec pergunta: tá, eu preciso exercitar o bem, mas eu poderia, né? Poderia sempre o homem, pelo esforço que ele está fazendo, vencer as suas más tendências? Tem coisa que está tão intrínseco na nossa alma, está tão arraigado, que às vezes a gente tem a sensação de que vai, ficar encarnações e reencarnações tentando modificar isso. Olha, veja a antipatia. Tem pessoas que a gente tem tanta antipatia por ela que você fala: gente, eu nunca vou conseguir gostar dessa pessoa. A gente já viu frases assim: eu nunca vou conseguir gostar de fulano, porque aquilo já está intrínseco em nós. Eu tenho consciência de que aquilo me faz até mal, de tanto mal que eu tenho pela pessoa. E os espíritos vai responder a Kardec mostrando a nossa mesquinharia no campo do sentimento. Eles falam assim: sim, e frequentemente fazendo esforços insignificantes. Olha que interessante. O que nos falta é vontade. E aí, se nós pudéssemos, se tivéssemos tempo, nós teríamos que parar aqui para estudar a questão da vontade. Porque a vontade é uma gerência esclarecida que o espírito tem, e esta vontade comanda 4 departamentos, segundo o livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Ela dirige o desejo, a inteligência, a memória e a imaginação. Então, quando nós estamos procedendo mal, eu estou acionando 4 departamentos que são fundamentais para acionar o bem. Eu estou usando a inteligência, porque para exercer o mal eu preciso usar a inteligência, não é isso? Eu preciso bolar como eu vou prejudicar alguém. Eu preciso ter a memória como arquivo, porque muitas vezes o mal procede de um mal passado. Nós estamos reencarnando para consertar erros anteriores. Eu preciso já o desejo, porque no momento que eu quiser parar, eu paro. Mas eu não paro porque não há vontade de parar. E a imaginação, que é a estratégia que eu uso para prejudicar alguém. Então, essas dinâmicas que eu utilizo no exercício do mal, se eu utilizasse para o bem, eu teria um único instrumento para me ajudar nisso, a vontade. Então, ele vai dizer que a gente poderia fazer isso com esforços insignificantes, bastaria que eu usasse a vontade. E aí ele ainda ironiza, né? Ai, quão poucos de vós fazem esforço. Significando que às vezes aquele problema que eu acho que ele é gigantesco, ele é um problema muito pequeno, muito ínfimo, tá? Muito bem. Então vamos trabalhar com mais detalhe. Que implementação eu necessito para me tornar uma criatura melhor? O que eu preciso então para me tornar uma criatura melhor? Tá, exemplo, boa vontade, tolerância, compreensão, tá. Mas se nós pensarmos em São Francisco de Assis, São Francisco dá a dinâmica para que eu me torne uma pessoa melhor. Ele diz assim: Senhor, fazei-me instrumentos da vossa paz. Então, o grande item na vida do homem que quer se tornar um homem de bem, que quer se tornar uma criatura melhor, é ele se entender instrumentos do universo. Se ele é um instrumento do universo, ele vai deixar o Criador atuar nele, de acordo com a vontade do Pai. É por isso que Jesus, quando ele está no madeiro, na crucificação, ele fala com Deus assim: Pai, se possível, me passe esse cálice. Mas para isso aqui vim. Então olha que dinâmica bacana.
Perceba o instrumento de Deus. Se você se sentir instrumento, Deus vai fazer o trabalho dele na sua perspectiva, nas suas condições, e ele fazendo o trabalho dele, o que vai acontecer com você? Ele vai te ajudar, pelas linhas naturais da vida, a se transformar num homem de bem. Então, por isso que os espíritos de luz conseguem fazer isso com tanta tranquilidade, porque se deixaram envolver por Cristo, por Deus. Jesus, na tranquilidade dele, a gente viu aqui recentemente Chico Xavier fazendo a vontade de Deus. E era um espírito que não tinha problema com nada. Chico Xavier chegou a afirmar: eu não permito que ninguém tire a minha paz. De tão identificado que ele era com Deus, ele se sentia instrumento de Deus. Senhor, faça de mim a tua vontade. E aí nós vamos entender a mesma dinâmica em Paulo de Tarso, não é? Paulo de Tarso, enquanto estava se sentindo o homem do mundo, sem necessidade de ser um homem melhor, ele é que fazia e acontecia. Quando ele cai do cavalo e ele compreende que ele precisaria tornar-se uma pessoa melhor, ele se dirige a Deus da seguinte forma: Senhor, o que queres que eu faça? E aí Jesus dá-lhe o roteiro novo de vida. Dando-lhe roteiro novo de vida, Paulo se torna um homem melhor. Vocês conseguiram entender isso? Olha que bacana. Tá, então eu sou instrumento de Deus. Mas como instrumento de Deus, como é que eu vou perceber esse ato? E ele fala: onde houver ofensa, onde houver ódio, que eu leve o amor. Primeiro passo é: você quer se tornar um homem melhor? Onde tiver ódio, leve amor. Leve amor. Vai para o Facebook e olha quanto de ódio tem no Facebook. Transforme isso em amor. Dê sua participação positiva. Não entre ali para fortalecer os laços de ódio que já está ativo na dinâmica da mídia. Tente acalmar o seu coração, porque aí você vai abater o ódio. Eu me torno um instrumento. Em vez de eu ir lá clicar: é mesmo, a vida está assim, a doença está fazendo isso, a política. Elimina esse processo e acrescenta o seu amor ali para você ver. E às vezes o nosso acréscimo de amor, ele vem leve, tão leve que eu posso simplesmente só visualizar, nem participar. Tá? E aí eu começo a implementar como instrumentos de Deus o amor na terra, porque foi assim que Jesus fez. Jesus falou assim: aprendeste o que foi dito: amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Olha que legal. Sabe como é que Jesus elimina o ódio? Eu, porém, vos digo: amai o vosso inimigo. Eliminação do ódio. E é isso que a gente precisa perceber. Olha que interessante. Se eu prestar muita atenção no comportamento de Jesus, eu me torno rapidamente um homem de bem. Rapidamente. E aí ele vai dizer: onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Tá? A gente está tão envolvido com ofensa, a gente está tão sensível, tão frágil, né? Tão dependente, que aí o que acontece comigo? Eu me deixo levar por processos tão diminutos, tão comum. As pessoas esbarram em mim e eu me sinto enfraquecido, eu me sinto ofendido. As pessoas me olham, eu me sinto ofendido. Então, se você é um instrumento de Deus e quer se tornar uma criatura melhor, aprenda a perdoar. Aprenda a se sentir uma pessoa capaz de perceber o que está em sua volta. Abre o coração. Você nem precisa fazer exercício de perdoar 70 vezes 7 se você começar a criar o hábito do perdão agora. Porque essa dinâmica de 70 vezes 7 é por causa da nossa dificuldade de perdoar. Mas se eu me adaptar ao perdão, a esquecer a ofensa, a ver que aquele que ofende é menor do que eu, e não me sentir superior a ele, eu não preciso do exercício de 70 vezes 7. Meus atos vão correspondendo ao perdão automático. Não é isso? Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Nós estamos num momento em que qualquer coisa que você fala com as criaturas vira briga, vira discussão, e a gente fica rendendo aquilo, concordando em elasticar a inimizade. Une, não dificulta não. Você está diante de mas se é discórdia política, entra com o seu processo de fé, com o seu processo de consciência, com o seu processo de confiança. Se a discórdia está ligada à religião, lembra do papel de Jesus na nossa vida. Se está ligado a contexto familiar, mostra a importância que é a convivência. Nós estamos vivendo o maior momento da humanidade, a convivência. Estamos sendo chamados a afastar da vivência e entrar no processo de conviver. Então é hora de dissolver a discórdia e trazer a união. Quem está dentro de casa, respeitando esse processo pandêmico, e ele sabe que muitas vezes nossos filhos, nossos irmãos, né, ali na discussão, entra e pacifica. O que foi, gente? O que vocês querem? Deixa eu resolver para vocês. O que eu posso fazer? Pacifica, porque quem pacifica é instrumento de Deus e está no processo de se tornar um homem de bem. Tranquilamente. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Recentemente uma companheira me perguntou assim: ô Sônia, será que o Brasil é mesmo o coração do mundo e pátria do Evangelho? Olha que dúvida cruel. Ela perdeu a confiança no Brasil, na colocação de Jesus, o plano espiritual todo fazendo um trabalho digno de nós percebermos a atuação de Jesus, e ela perdeu o que seria de mais importante para ela, a confiança na ação de Jesus. E eu falei com ela: por que você perdeu a confiança em Jesus? Do jeito que a gente... Mas eu vou perguntar de novo: por que você perdeu a confiança em Jesus? Não, Sônia, não é em Jesus, é no Brasil. Quem é que disse que o Brasil é coração do mundo e pátria do Evangelho? Jesus. Então você perdeu a confiança em Jesus. Jesus nunca mentiria para nós. Mas eu estou vendo tanta discórdia. Mas discórdia sempre houve. Desentendimento sempre houve. Jesus desencarnou pela discórdia, pelo conflito de ideias. Mas que o Brasil é o ambiente em que nós vamos nos solidarizar, e essa é a verdade. Então a dúvida não pode carregar a gente nesse momento, tá, gente? O mundo vai melhorar? Claro que vai. Claro que vai. Nós vamos mudar nossas... Claro que vamos. Sem qualquer aspecto negativo, está cada dia melhor. Por que está melhor? Porque tudo que está acontecendo no mundo hoje, principalmente nós espíritas já sabíamos. Então o que nós estamos enxergando é a verdade das colocações de Jesus. É só pegar Mateus a partir do capítulo 24. Tudo isso que está acontecendo conosco hoje está lá em Mateus. Exatamente como tem que acontecer. Então a gente só precisa o quê? Não perder a fé. E a fé, ela não ocupa espaço. Ela, apesar de abrangente, ela não ocupa espaço. Por isso que é a menor semente com proporções maiores. Então a fé não quer te forçar nada, porque ela conta apenas com o seu raciocínio, com a sua lógica. Então, onde houver dúvidas, entra com a tua fé. Entra com a tua fé. Onde houver erro, entra com a tua verdade. Olha a verdade, olha a necessidade da verdade. Esse é o nosso grande momento. Por isso que eu sou instrumento de Deus. Por isso que eu tenho que me colocar. São Francisco começou assim: fazei-me instrumentos da vossa paz. Então eu vou levantar onde há erro, a verdade. E onde é que está a verdade? A verdade está na consciência translúcida. Porque como a verdade ela é relativa, cada um tem a sua. Mas qual é a verdade verdadeira? É aquela que compõe o nosso conhecimento moral. Então, se eu estou diante de uma crise e eu quero levantar na crise conflitos que não justificam a verdade, eu estou em erro. Então, é muito bom que eu entenda o processo da verdade como sendo um grande momento para o exercício dela, tá? Ele vai dizer: onde há desespero, que eu levo o quê? Esperança.
Não é hora para suicídio, gente. De verdade, não é hora nem para depressão. Ah, mas ficar dentro de casa é muito difícil. Mas é seu lar. Você construiu o seu lar. Nesse momento, entenda que aquele espaço tem uma importância extraordinária para você. Não aborte-se do seu lar. Não escape da sua família. Esse é o seu momento. Porque senão, quem não consegue hoje permanecer dentro da sua casa, não vai conseguir permanecer dentro do seu corpo. Então a gente precisa ter paciência, ter equilíbrio, nos manter no nosso espaço. Porque eu sou um espírito com uma abrangência muito maior, gente. Esse corpo é um cadinho. E eu vou permanecer nesse corpo quanto tempo? Por que eu não posso permanecer no meu lar? Então, vamos nos acalmar, vamos viver esse momento, daqui a pouco tudo vai passar, e aí eu sou obrigada a ir de volta para a rua, estar no movimento intenso, e aí eu vou falar, oh meu Deus do céu, podia ter aproveitado melhor meus filhos, minha família, meu lar, não é? Então é isso que ele vai dizer, não desespera não, mantenha a esperança. A última coisa que um espírito pode perder na vida, aliás, ele não pode, mas para desastre moral de uma criatura, a última coisa que ele pode perder é a esperança. Porque se ele perde a esperança, ele perde o contato com Deus. E quem perde o contato com Deus não precisa esperar mais nada da vida. Então a ideia de São Francisco de Assis, para te tornar um homem melhor, é te colocar uma pessoa esperançosa. Gente, tudo vai passar. Assim como a alegria passa, isso também passa. Onde houver tristeza, leve alegria. Leve alegria. A gente sabe que hoje as famílias estão com suas pendências, com suas dificuldades, com suas limitações. Crie recursos que a pessoa possa sobreviver. Ensine uma criatura a ser feliz diante da dor. Porque a dor é física. A dor não pode ir para a alma. Quando a dor vai para a alma, ela vai criar resgate, ela vai criar punição, ela vai criar conflito. Então, diante da tristeza, temos que ser alegre. Deixa a tristeza chegar e na hora que ela entrar, mostre à tristeza quanto você tem de gratidão a Deus. Por ter te colocado num corpo físico, por ter te dado um lar, por ter te dado família, por ter te dado amigos, por ter te dado a oportunidade do trabalho, por ter te dado a própria dor como experiência. Assim que é, tá? É assim que é. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Aí vai fechando a questão do homem de bem, né? Do homem que deseja ser melhor. Porque o que te traz a condição de espírito melhor é o conhecimento. É o conhecimento. O conhecimento é tudo na vida de uma criatura. Conhecer o momento que nós estamos vivendo agora é fundamental para qualquer espírito. Saber que você não morre, que tudo isso vai passar e que você vai sair lá do outro lado da vida, cheio de experiência, cheio de requisito moral, cheio de amigos que estiveram contigo nesse drama da Terra, é fantástico. Saber que você tem um outro corpo, que quando esse se desgastar, você passa para o outro. Saber que as pessoas que você perdeu o contato pela via da morte não morreram, estão do outro lado da vida e muitas vezes melhor até do que nós mesmos, apresentando uma condição muito mais altruísta, porque reconheceram a continuidade da vida. Gente, é conhecimento, é luz. E essa luz precisa estar inteirada em nós, tá? Para acharmos o melhor de nós, depois da colocação de São Francisco de Assis, é nosso dever tornarmos progressivamente melhor. Para eu achar o meu melhor, tá? E aí, útil assim verificar, quem coloca, olha o que a espiritualidade coloca pra gente. Útil assim verificar, de quando em quando, em rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. O que eu preciso fazer para compreender a mensagem de Francisco de Assis? Verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, nossa verdadeira situação íntima. Olha que legal. Aí ele fala assim, ó, testa a própria paciência. Está mais calmo, mais afável, mais compreensivo? Testa isso.
Está lá no livro Opinião Espírita. Faz esse teste contigo. Tá? Ele dá uma outra sugestão também. Inquira as tuas relações na experiência doméstica. Olha como é que o texto cabe, gente. Olha como é que o momento é divino. Conquistastes mais alto nível de paz dentro de casa? Você já consegue entrar e sair da tua casa como individualidade em convívio com a coletividade? Você já consegue fazer isso? Saber que estão todos dentro de casa, mas você está ali como elemento universal. É isso que ele está propondo. Reflete em tua capacidade de sacrifício. Quanto de sacrifício você consegue fazer? Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Você está fazendo por obrigação ou está fazendo voluntariamente? Quando você vê um chinelo no meio da casa, você grita para alguém pegar ou você pega e coloca no lugar voluntariamente? Quando você chega na cozinha, a pia está lotada de vasilha suja, você já fez a janta, você já fez o almoço, você já fez o lanche. Você lava ou deixa lá para que um outro perceba o seu sacrifício e a sua luta? Ou você vai lá e arruma naturalmente? Ah, mas eu não sou escravo. Mas quem serve não é escravo. Quem serve não é escravo. Quem faz obrigado é. Porque aí ele é obrigado a fazer. Mas quem serve não. Jesus nos serviu o tempo todo. E como serviu que ele era, nada mais importante do que medir a própria capacidade de sacrifício. Jesus foi até o madeiro por nós. E ele falou assim, ó. Quem perder a sua vida por amor a mim, acha lá. Quer dizer, faz esse sacrifício. Pesquise o próprio desapego. Como é que você está em termos de desapego? Andas um pouco mais livre do anseio da influência das posses terrestres? Você está com medo de morrer de fome? Você acha que amanhã ou depois você não vai sobreviver a essa pandemia? Você acha que tudo vai acabar e que Deus vai te deixar na miséria? O dono do mundo vai te deixar na miséria? Vamos pensar? Vamos raciocinar. Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu e minha. Como é que nós estamos? E para a gente já ir dando cunho, né, a questão do homem melhor, ele fala: teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidas somente por ti, estão presentemente mais raras? Como é que nós estamos? Sabe aquela vontade de explodir? Isso é constante ou está diminuindo? Você não quer ser um homem melhor? Está diminuindo ou é mais? Com esse momento de reclusão, eu estou mais irritado ou mais calmo? Como é que está meu sentimento? Dá uma avaliada para você ser uma pessoa melhor. Diminuíram-te os pequeninos remorsos ocultos no recesso da alma? Está se sentindo mais em paz contigo mesmo? E aí, ele coloca só para avaliação: estudas mais profundamente a doutrina que processas? Está rezando mais? Você está estudando mais? Você aproveitou esse momento pandêmico e está mais envolvida com a literatura espírita? Ou está mais no Netflix, está mais nas televisões? Também tem isso, porque muitas vezes a nossa irritação, os nossos conflitos estão muito envolvidos com o nosso clima e com o nosso psiquismo que a gente constrói. Quanto mais divindade eu atraio, mais pacífico eu fico. E aí ele finaliza dizendo isto: interrogas a consciência quanto a utilidades que vem dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfruta na vida diária. Isso vai te fazer sentir uma pessoa melhor. Tudo bem? É isso que vai me fazer sentir uma pessoa melhor. Tá? Nos basearmos na proposta de São Francisco de Assis e no livro Opinião Espírita. Deixa eu ver se eu coloquei aqui a página. No capítulo 1, tá?
Opinião espírita mesmo, no capítulo 1, quando ele vai demonstrar que é muito simples ser um homem de bem. Basta que haja em mim hábito condicionado diariamente, fazendo com que essa continuidade sistemática se torne um processo sintético. E aí eu fico tendo fixado em mim o homem melhor que eu preciso ser. Ainda não sou bom, estou lutando para ser, tá? Que Jesus esteja conosco e que todos em seus lares que tiverem a oportunidade de dividir conosco este momento também se sintam em paz até que nós possamos nos rever, nos abraçarmos, nos chamarmos pelos nomes, né? E que Jesus continue nos fortalecendo a todos. E neste momento a gente também gostaria de pedir a Jesus que estendesse paz, não somente ao universo de uma forma geral, mas principalmente aos trabalhadores que realmente tiveram e estão tendo que enfrentar essa pandemia na ação profissional. Principalmente nossos médicos, nossos enfermeiros, nossos garis, né? Todos nossos companheiros que lidam na área da alimentação, todos aqueles que estão se esforçando sistematicamente e aqueles que a gente, no momento, não lembram deles, mas que a gente sabe que também precisam da luta diária. Paz a todos, vamos passar com calma esse momento, que Jesus nos abençoe. Obrigada, gente, pela oportunidade.